Espero que eu esteja gravando. Beleza, próximo slide. Alguns avisos. Primeiro caso você não tenha assistido a aula anterior, é só procurar no YouTube. Procura meu nome lá, aí você vai achar meu canal e a minha aula tá lá. É tipo, enfim, bem simples. Chama Aula de Tendências, de Pesquisa de Tendências, Lídia Caldana. Enfim, é bem simples. E é legal porque dá uma noção geral, assim, bem básica, porém legal para você ter um começo de entendimento. A gente já falei dessa ordem das perguntas, a gente vai começar por algumas aí que já foram enviadas pelo formulário, depois a gente vai abrir para geral. Aqui acho que é importante a gente falar que eu e a Mari a gente vai estar dando as nossas perspectivas e é o jeito como a gente encontrou de fazer as coisas. Então, não necessariamente ou de maneira alguma isso é um jeito único de se fazer ou, enfim, algo que você tem que seguir à risca, mas é mais para ter como base e saber como outras pessoas fizeram. E que a gente tá gravando, então se você não quiser aparecer na gravação, tira sua câmera, enfim, né, manda no chat, não fala no microfone, por questões de privacidade, mas a ideia é a gente gravar para compartilhar depois. E aí uma pequena apresentação minha, para quem não me conhece, ou enfim, não sabe direito o que eu faço, acha que eu faço legal, mas não sabe direito o que eu faço. Meu nome é Lídia Caldana, eu uso os pronomes ela, dela. Eu sou estrategista e pesquisadora e eu tenho esse background em futuros. E o que isso significa, né? Então, estrategista é porque eu tô sempre, tipo, querendo conectar os pontos, assim. Então, eu acho que é mais do que você simplesmente tá lendo coisas, você tá criando histórias entre as coisas que você tá lendo. E também sempre buscando soluções mais inteligentes para as coisas. Então, tipo, eu sou sempre muito curiosa de saber, será que tem um jeito mais eficaz, ou um jeito mais profundo, ou um jeito mais imersivo de fazer isso, de ler isso, de consumir isso, de passar essa informação, etc, etc. E isso eu acho que vem muito desse meu lado de estratégia. E de pesquisadora, porque, enfim, sou essa pessoa sempre curiosa. Eu sou a pessoa, quando alguém quer saber alguma coisa, tipo, vem geralmente pra mim, assim, tipo, que eu compro, que sapato que eu tenho que comprar, ou que lugar que eu vou pra fazer não sei o quê, ou qual é o restaurante, não sei o que lá. Tipo, sou eu. E futuros, o meu jeito de encarar futuro, ele é bem mais pragmático e acionável, talvez, do que as pessoas pensem ou imaginem quando a gente fala de futuro. Para mim é muito mais assim, qual que é o seu objetivo? E aí pode ser seu objetivo pessoal, pode ser seu objetivo como empresa. E como que a gente vai fazer para chegar lá? Então a gente juntos cria esses passos, ou enfim, você sozinho, enfim, eu aqui para a empresa, etc. Cria esses passos para chegar lá e conseguir traçar esse futuro, fazer com que ele se concretize. E aí, com tudo isso, né, resumindo, eu trabalho com marcas, então eu não, né, trabalho no mercado, trabalho para marcas, gosto de trabalhar para marcas, e eu acredito que eu consigo, através do meu trabalho, ir infiltrando dentro das marcas e trazendo ali algumas coisinhas, sem que eles percebam, mas que são inclusivas, que são sustentáveis, que são diversas. Tipo, às vezes o cliente nem percebe, mas ele tá ali fazendo as coisas, talvez eu dou um motivo para ele diferente, mas o meu objetivo é esse. Então a gente vai lendo o cliente, vendo como ele vai respondendo e aceitando as coisas que você vai propondo, e aí você vai se infiltrando. Então a minha ideia é meio essa é a minha apresentação. Eu trabalhei na Box 1824 também, por muitos anos, por 4 anos. E fora isso, eu fiquei freela por vários anos também, desde que eu saí da Box. E tenho trabalhado para várias empresas, desde empresas de pesquisa internacional, desde algumas agências de publicidade que queriam entender, por exemplo, qual que é o novo consumidor jovem. Então eles usam esse pedaço ali da minha especialidade para depois fazer, sei lá o que eles vão fazer com isso, mas enfim, eu vou entrando e saindo de projetos desse jeito freela. E com isso acabei trabalhando com muitas empresas, agências, consultorias, etc. E às vezes até cliente final. A gente vai falar disso também mais pra frente. No momento, desde novembro, eu tô trabalhando para Estée Lauder Companies,
que é uma empresa de beleza que tem 30 marcas de beleza dentro do grupo. Eu tô ali num contrato temporário, enfim, tô ali pelo tempo que for, trabalhando como gerente de tendências. E essa é a minha experiência por enquanto. Mari, quer se apresentar de novo, aquelas mais detalhadamente? Massa, é isso, é sobre isso. Aí, começando já nas perguntas que algumas pessoas enviaram antes, pelo formulário, com a primeira sendo: como é sua rotina de análise de tendências e sinais? Acho que essa é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm, e então é legal que a gente vai tentar responder aqui, de novo, sem ter, né, um guia, nada assim, como padrão, mas o jeito como a gente tem feito. E aí, eu e a Mari vamos responder juntas, uma vai complementando a outra, enfim, mas aqui são algumas coisas que a gente já pensou antes para a gente começar essa conversa. Então, rotina de análise de tendências. Uma coisa que, tipo, eu sempre faço quando eu tô sem projeto específico, ou quando, tipo, eu faço sempre, todos os dias da minha vida, independente de ter um projeto ou não, eu tento me manter informada sobre muitas, muitas, muitas coisas. E isso pode até dar um pouco de ansiedade para a maioria das pessoas, eu reconheço, entendo, e tá tudo certo. Ninguém tem que ser informado sobre tudo todo tempo, tá tudo certo. Eu gosto de me manter informada e às vezes eu vou até variando um pouco as indústrias que eu vou lendo. Então, às vezes, digamos, eu gosto muito de newsletter, é um jeito que eu gosto de consumir conteúdo. Eu acho que ele passa uma profundidade com uma opção de você se aprofundar ainda mais, porque vai ter o link, daí vai ter aquele autor que escreveu aquilo, que vai referenciar outras coisas. Então, você consegue se aprofundar bastante se você quiser. Aí tem vezes que, sei lá, eu tô assinando muitas newsletters que falam sobre tecnologia, aí eu cansei um pouco, daí eu, tipo, dou um pause ali naquelas newsletters e vou ler uns outros tipos de newsletters, de, sei lá, beleza, de wellness, de não sei o quê. E aí assim eu vou também variando para não ficar muito enjoada ou muito ansiosa com tanto conteúdo, porque realmente é infinito a quantidade de conteúdo. Mas newsletter é uma coisa que funciona para mim, não funciona para todo mundo, mas algo que pra mim eu acho bem legal, e hoje em dia tá tendo um monte de novo tipo de newsletter. Porque antes a gente tinha só daquelas mídias tradicionais, tipo, sei lá, da Folha, enfim. Hoje em dia, qualquer pessoa tem uma newsletter, né? Tem aqueles Substack, tem vários tipos de newsletter diferentes. Então, eu acho super legal. Tem várias pessoas que eu também sigo nessas newsletters. Todas as newsletters que eu assino estão lá no Future Resources. E é só vocês irem, acharem e se inscreverem também, mas tudo que eu consumo tá lá. Fora isso, eventos, então sempre tem eventos legais. Eu acho que a gente teve um pico de eventos online aí na pandemia, no começo da pandemia, começo, meio da pandemia, sei lá em que fase da pandemia a gente tá.
mas é sempre legal, porque você vê como as pessoas estão apresentando um relatório de tendências, como que as pessoas estão montando um raciocínio, como que é o visual desse relatório. Você vê outras pessoas que estão participando desse evento também, então você consegue conhecer outras pessoas. E tudo isso é importante, assim, tudo isso é informação que você vai absorvendo e vai, enfim, guardando ali na tua caixinha, no teu cérebro para um dia usar. O LinkedIn, eu acho que se tem uma rede social que acaba sendo bem útil e bem sucedida, pelo menos para trabalho, acaba sendo o LinkedIn, ao contrário de outras, assim, eu acho que essa realmente ela se propõe e cumpre o que ela se propõe a fazer. Então, se você quer dar uma esquentada na sua vida profissional, LinkedIn neles. Tipo, vai lá, completa tudo bonitinho, posta, comenta, se conecta, manda mensagem. Várias vezes as pessoas não vão responder, mas não tem problema. É assim mesmo. Você vai lá, você manda mensagem, tipo, 10 mensagens, uma pessoa responde. Tudo bem, tá tudo certo, é isso aí. Isso aí que é o networking mesmo. Isso faz parte. O LinkedIn ajuda muito nisso. E claro que outras redes sociais também ajudam, né? Não atrapalham. Então, você vai se mantendo informado desse jeito. O LinkedIn, para mim, vem muita coisa legal de eventos que vão ter, ou de novos relatórios que saíram, ou de alguma vaga que tá rolando, ou de algum artigo legal que alguém leu e tá compartilhando. Então, para mim, faz muito sentido o LinkedIn. Aí, além disso, eu acho que uma coisa bem importante é a gente estar sempre conseguindo identificar quais são os nossos vieses inconscientes ou quais são os nossos limbos de conhecimento. Então, assim, por mais que a gente tente ler bastante, por mais que a gente tente ser imparcial, sempre vai ter coisa que a gente não sabe. Sempre vai ter uma perspectiva sobre aquele assunto que a gente não consegue ter. Porque a gente é quem a gente é. A gente tem a nossa vivência, a nossa experiência. Eu não tenho a experiência de um homem. Eu não tenho a experiência de uma pessoa negra. Eu não tenho a experiência de etc, etc. Então, a forma mais próxima de que você consegue chegar disso, né, de conseguir ver por outros olhares, é admitindo que você não tem esse conhecimento e indo atrás, humildemente, de ler, se informar, perguntar para alguém, trocar uma ideia, se você conseguir, se for possível, e ir atrás disso para você conseguir estar ciente do que você não sabe e do que você talvez nunca vai saber. Aí, isso eu acho bem difícil. Você também tá, tipo, sempre se expondo, né, a esses assuntos que você não conhece, tipo, é uma questão, assim, você, tipo, putz, o que eu não sei? Às vezes a gente fica tão focado em tudo que a gente sabe e a gente esquece, porque claro que é mais legal a gente consumir mais do que a gente já gosta. Mas o que a gente não sabe é super importante a gente se esforçar. E eu acho que o algoritmo de rede social, etc., tem feito muito isso. A gente consome mais do que a gente já gosta. Então, como que a gente consegue quebrar essa lógica e ir atrás do que a gente não sabe, mas deveria estar sabendo? Então, vai atrás, identifica e quais são as coisas que você rejeita, talvez coisas que você discorda. É importante você ir lá, entrar numa comunidade que você discorda, ler, ver como que as pessoas estão pensando, por que elas estão falando isso, por que elas, qual que é o raciocínio para falar uma coisa dessas. É importante, como pesquisadora, entender o como e o porquê. E aí a coleta e catalogação de todos esses achados. Essa é uma parte muito difícil, porque é realmente muita coisa, né? Como vocês bem sabem, quem faz parte do grupo de WhatsApp do Future Resources, enfim, vê uma parte das coisas que eu consumo por dia, mas eu consumo bem mais do que aquilo. E acaba sendo muita coisa. Já tentei organizar de várias maneiras. Já tive um negócio que chamava Flipboard, acho que é Flipboard que chama, que cada link que eu conseguia consumir, eu colocava lá dentro de uma, tipo, como se fosse uma pasta online. E aí eu tinha uma pasta que era, por exemplo, varejo, uma pasta que era geração Z, uma pasta que era não sei o que, nanana. Então eu ia categorizando as coisas de acordo
com isso, mas já não fez sentido depois. Durou um tempo e depois não rolou muito. Então, não tem uma maneira muito boa, assim, de catalogar, por enquanto. Mas eu vou consumindo e as coisas vão se registrando em algum lugar no meu cérebro. E aí, quando surge um projeto, surge alguma oportunidade de eu... sei lá, que tem a ver com isso, eu lembro, putz, eu li em algum lugar que blá 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 blá, então deixa eu procurar aqui. Geralmente eu consigo achar no meu histórico de search, ou no Future Resources, ou enfim, em algum lugar. Eu tento deixar guardado, assim, de alguma maneira, algo que me impactou bastante. E aí, acho que pra você ver algo que é realmente diferente, algo que é realmente novo, é difícil ter algo muito novo, né? 100% novo, tipo, hoje em dia. Eu acho que tem que ter essa reflexão, assim, tipo, isso é uma coisa que me é estranha, isso é uma coisa nova pra mim, eu nunca ouvi falar disso antes, isso me incomoda, isso é novo pra mim ou é novo pra toda a indústria? Então, digamos que eu tô trabalhando com uma marca de carro. Será que eu tô vendo isso? Isso é super novo, mas é porque eu não entendo dessa indústria e eu nunca trabalhei com carro? Ou é porque de fato é algo novo? Então sempre tem que se questionar, tipo, putz, por que isso me incomoda? Será que isso é algo que eu rejeito porque, sei lá, eu não quero isso, eu não acredito nisso? Será que vale a pena eu investigar e ler um pouco mais, me aprofundar? Pode ser que aí você ache alguma coisa realmente nova. E aí, quando você tá assim com um projeto, Ah, Mari, você quer complementar aqui antes do sem projeto? O que você faz? Chique. Chiquérrima. E com projetos. Aqui é algo meio generalizado que eu tentei trazer aqui. Porque eu acho que depois também vocês olham lá a aula anterior que tem todas as metodologias. Mas aqui eu acho que os projetos, eles sempre começam e você tem essas primeiras perguntas. O primeiro é, quanto tempo eu tenho para fazer esse projeto? É muito diferente se eu tiver 6 meses ou se eu tiver 3 semanas. Eu tenho verba? Não tenho algum dinheiro para gastar nesse projeto ou não? Eu posso pagar alguém? Eu posso pagar uma entrevista? Eu posso, enfim, o que eu posso fazer? E eu tenho algum conhecimento prévio já? Ou é algo que é 100% novo para mim? Eu tô partindo do zero aqui? Ou é algo que eu já estudei antes? É algo que a minha equipe já estudou? Então, tudo isso são as primeiras coisas que você precisa ver para daí começar a decidir quais metodologias você vai usar, quanto tempo cada uma vai levar e etc. E aí, depois que você começa a entender aí o tamanho do projeto, quantas metodologias, nananana, eu gosto de sempre começar com um grande vômito de conhecimento. Então, o que eu já sei sobre isso? Eu sei alguma coisa? Eu penso alguma coisa sobre isso? Então, digamos que a gente está falando sobre, sei lá, varejo, pagamentos pelo celular, por cartão do, sei lá, Apple Pay, sei lá. O que eu sei sobre isso? O que eu gosto, eu desgosto, eu conheço bastante sobre, conheço pessoas que sabem isso, já li algum artigo que alguém fala sobre isso, vi uma reportagem na TV, vi algum documentário no Netflix que menciona isso de alguma maneira, que pode ser legal. Enfim, então tem vários jeitos aqui que você pode já ir jogando todas essas coisas que você pode pensar inicialmente. Inclusive algumas hipóteses iniciais. Então, digamos que você está ali pensando, nossa, realmente tem isso, isso, isso. Será que o meu cliente está interessado em saber o que os millennials e não sei quem pensa sobre isso? Será que eles consomem diferente? Será que nananã? Você já pode ir ali colocando algumas perguntas e algumas hipóteses.
Isso é um documento interno seu, enfim, no seu caderno, não é nada que você vá necessariamente compartilhar com ninguém, mas para mim ajuda bastante eu começar desse princípio e também vendo o que a gente já tem de informação gerada. Às vezes, quando a gente começa um projeto, o próprio cliente envia vários relatórios pra gente, seja de projetos passados que ele já fez, seja campanhas passadas, seja, enfim, o que quer que seja, ou a gente, internamente na nossa empresa, na nossa consultoria ou na nossa vida pessoal, já tem informações que a gente já leu sobre isso. Então, é legal a gente começar disso para dar uma neutralizada e tá todo mundo no mesmo patamar, para começar dali, a partir dali. E sempre trocar com colegas, com pessoas. Então, se você trabalha autônomo, de repente você tem outras pessoas autônomas com quem você pode troca uma ideia com a sua, sei lá, com a sua irmã, com alguém que você sabe que é consumidor desse produto, de repente, só para ter uma ideiazinha inicial ali. E aí você começa. Eu gosto de dar uma olhada online. Então, né, chamam de desk, essa metodologia, de ir online e pesquisar e ver. Tá, então digamos que eu estou estudando inflação para um cliente que é varejista nacional. O que está acontecendo em inflação? Eu preciso saber. Então eu vou lá, coloco inflação no Google, tipo, o que vem? O que está acontecendo? Como que eu posso me informar? Qual que é o cenário atual? Porque o cenário atual é meio que o mínimo. É o que o seu cliente também vai saber já. Então você tem que saber pelo menos tanto quanto ele, para você conseguir daí ir construindo algo que depois ele talvez não saiba e você consiga fazer uma recomendação em cima. Então, geralmente nessas buscas que você faz, você vai lendo artigo, vai lendo, ouvindo podcast, vai, enfim, se imergindo ali no assunto. E vários nomes vão aparecendo, vários nomes de pessoas, de instituições, de influenciadores, de marcas, enfim, várias coisas já vão aparecendo. Tudo isso já é material para você depois usar, ou não usar, mas ter ali no seu repertório para esse projeto, para esse cliente. E aí, a partir disso, conduz as metodologias. Aí que começa o projeto, de verdade. Aí que você vai fazendo suas metodologias, tal, seja entrevista, seja grupo, seja uma análise semiótica, etc. E daí você vai fazendo sua análise. Então, para mim, uma rotina de análise de tendências dentro de um projeto seria assim. E para você, Mari? É isso. Demais. Próxima pergunta é: como construir um portfólio como pesquisadores de tendência, consultoria estratégica, se os projetos são todos em NDA? NDA é um contrato, para quem não sabe, que você assina, em que você não pode falar nada sobre esse cliente, sobre esse projeto, enfim, você não pode dar as informações confidenciais. Então, realmente, é uma questão, é um probleminha que temos aqui. Isso é uma questão até assim, por exemplo, quando a gente vai explicar para os nossos pais, para os nossos avós, o que a gente faz no nosso trabalho. A gente não tem, muitas vezes, um produto para mostrar, olha, eu fiz esse produto aqui. Não tem, né? Porque a gente trabalha muito com estratégia, que vai impactar ali no produto, mas a gente não é necessariamente a pessoa que está desenhando aquilo. Então, é realmente uma questão aqui, como que a gente fala sobre o que a gente faz, mostra o que a gente faz, e sendo que, na verdade, a gente não pode falar muito. Bom,
Primeiro tem uma notícia boa, que eu acho que vai ajudar bastante. Eu vou gravar um videozinho e soltar no meu YouTube, depois eu divulgo, que é justamente para como construir um portfólio. E daí eu vou colocar isso no ar para daí quem quiser ver, se basear e montar o seu portfólio também. Isso vai estar disponível em breve, no próximo mês, assim que eu tiver um minuto para gravar esse vídeo. Então já teremos informações mais aprofundadas. Porém, aqui o que eu já queria dizer e adiantar é neutralizar. Então você tenta tirar ao máximo algo que possa identificar quem é o seu cliente e qual é ali o produto exatamente também. Porque às vezes você não fala o cliente, mas você fala, ai, mas não sei o que. Tipo, não. Então, assim, você tem que deixar algo realmente neutro, porém, passando as informações que são importantes de fato. Então, se você está querendo se vender como um pesquisador de tendências, como um estrategista de marca, na verdade, o que as pessoas estão interessadas em ver é qual foi a sua participação nesse projeto? O que você fez? Beleza, me dá um contexto de quem é o cliente. Então aqui a gente vai remover o nome, mas a gente pode falar coisas, por exemplo, o meu cliente, ele era um líder na categoria de varejo, de artigos esportivos, de streaming de música, enfim, quem quer que seja. Isso já dá uma boa ideia para, né, na sua entrevista, ou sei lá, onde que você está fazendo esse portfólio. Então isso é legal. Aí você descreve um pouco do desafio desse cliente ou desse projeto. Então você fala em linhas gerais, tipo, putz, a gente estava ali, ele estava querendo reposicionar uma linha de cosméticos para uma geração mais nova. Então você não fala exatamente o que é, qual linha que é. Você pode até falar aqui, por exemplo, se fosse uma geração Z, um milênio, enfim, qualquer que seja. Mas você dá um contexto de qual é esse desafio e por que você entrou nesse projeto. O que eles querem saber de verdade é quais foram as partes que você de fato fez. Então, você fez parte da captação desse projeto? Então, você era o novos negócios da sua empresa ou da sua autoempresa? Ou não, você era o gerente de projetos desse projeto. Então, você cuidava do relacionamento com o cliente. Ou não, você era o planejador. Então, você estava executando todas as metodologias e fazendo toda a análise. Ou não, você fez só uma metodologia e pulou fora porque você era um freela, blá, blá, blá. Então, assim, tem várias maneiras que você pode participar dentro de um projeto. O que você fez dentro desse projeto? E aí você descreve ali, mais ou menos, tudo que você puder da sua participação e principalmente do seu raciocínio por trás das suas decisões. Então, digamos que você fez um desk num projeto ali que tinha, sei lá, 5 metodologias, era uma consultoria grande que estava fazendo para uma, sei lá, máquina de lavar. E aí você estava ali e você foi contratado para fazer um desk só. Então tá, me conta como que você fez esse desk. Como que você pensou? Por onde que você começou? Quais fontes você escolheu? Por que você escolheu essas fontes para você ir pesquisar e não outras? Por que você escolheu ler esses autores e não outros? O que você foi achando dessa pessoa que foi te comprovando as suas hipóteses ou que foi falando, não, na verdade eu tenho que mudar de caminho, porque isso aqui ou tá errado, ou já esgotou, ou não tem nada a ver com o meu cliente, etc. Então é mais sobre como foi o seu raciocínio para ir lidando e se adaptando com as coisas que vêm, e menos sobre, de fato, quem é o cliente, sabe? E também focar em quais foram os impactos na empresa. Isso, assim, o sonho, a gente saber qual foi o resultado do nosso projeto. Então, sei lá, você fez uma super pesquisa sobre a geração Z e o consumo de álcool. Tá, mas o que isso mudou ali na empresa? Mudou alguma coisa? Você consegue saber se mudou? Você consegue falar com o seu cliente, tipo, sei lá, 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, para saber o que ele fez baseado naquela sua pesquisa? Às vezes as pesquisas não dão em nada, assim, infelizmente é uma triste realidade que as empresas elas contratam muitos fornecedores ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela está contratando ali Ipsos, Mintel, IBGE, Box,
enfim, etc. Então, um monte de empresa ao mesmo tempo, às vezes as pesquisas ficam ali na gaveta. Então, não ajuda muito nada. Isso por uma série de questões. Não porque a pesquisa é fraca, mas porque às vezes a pessoa que estava liderando a pesquisa ali dentro foi demitida, e aí o projeto morreu com ela, ou porque ela é uma pessoa que não conseguiu socializar o projeto internamente tão bem, então o projeto não chegou na liderança, e quando não chega na liderança não é implementado. Enfim, tem uma série de jeitos aqui que pode resultar nisso. Mas a ideia é que a gente consiga ter alguma ideia, de novo, de quais foram os impactos dessa nossa pesquisa. Será que teve algum resultado legal? Será que a minha pesquisa inspirou ali aquilo que eu recomendei no final do meu desk ou no final do meu projeto inteiro? Inspirou que eles fossem lá e montassem uma loja na Paulista que não sei o quê, ou que... Enfim, aconteceu alguma coisa de fato que você pode relacionar com a sua pesquisa? Se sim, maravilhoso. As empresas querem muito ver isso, querem ver o resultado, como que a sua pesquisa contribui para coisas concretas, legais, positivas de crescimento ali, seja, por exemplo, tivemos mais cliques no site, tivemos mais acessos, não sei o quê. Esse tipo de coisa é maravilhoso. Mari, quer complementar aqui? Trabalharemos nisso, trabalharemos nisso. Acho que até o próximo slide, deixa eu ver, é um slide de amarelo? É uma prévia. Então, esse slide, ele é um pedaço do meu currículo, que foi inclusive a Lari Soares que fez. Quem quiser o contato dela pode me escrever. Ela está disponível para freelas, ela pode fazer para você também. Esse aqui foi um exercício que eu fiz. Bom, uma coisa que eu gosto muito de fazer, na verdade, independente eu gosto de pensar em carreira, em como que eu me apresento, até por ter uma profissão tão estranha, eu sou forçada o tempo inteiro a falar o que eu faço, por que eu faço isso, como que eu faço isso. Então eu sempre tenho que pensar no jeito de comunicar a minha profissão. E nesse primeiro semestre, eu quis redesenhar bem o meu currículo e ao invés de ser algo muito tradicional, algo mais diferente. Então, talvez quem assina a newsletter aqui provavelmente viu, porque eu enviei na newsletter de julho o meu novo currículo. Mas ele tem uma parte mais visual, ele é um pouco mais sobre quem eu sou e o que eu quero e como eu posso contribuir, e um pouco menos sobre dessa data até essa data eu trabalhei nesse lugar e eu falo essas línguas e me contrate. Não que essas informações não são importantes, elas são importantes, super. Elas devem estar em algum lugar também, com certeza. E você pode fazer dois tipos de currículo. Você pode fazer esse tradicional e complementar com esse. Esse você pode chamar de portfólio, enfim, você pode chamar do que você quiser. Mas eu vou estar aprofundando isso no próximo vídeo, mas só para vocês terem uma ideiazinha como eu estruturei uma parte desse meu currículo portfólio, foi assim, falando tipo, da onde que eu sou, quem que eu sou, o que eu fiz. Trabalhei com o quê? 8 anos de experiência, não sei o que, em pesquisa, em estratégia cultural, trabalhei com alguns clientes, tipo esse. E o que eu estudei de fato, eu sou formada, tenho diploma e posso executar como uma profissional, são essas coisas. E o que eu tô procurando? Eu, Lídia, como pessoa e profissional, eu quero trabalhar com um propósito muito claro, quero ter um ambiente de trabalho positivo, quero estar sempre aprendendo, eu quero estar conseguindo conectar o consumidor com inovações que vão facilitar a vida dele, principalmente pessoas que as marcas normalmente não olham, grupos que acabam sendo esquecidos pelas marcas. Então essa é uma
paixão que se eu puder entrar numa empresa e fazer isso, é justamente isso que eu tô procurando. Enfim, isso é legal pro recrutador ver, porque ele vai ter uma ideia melhor de quem você é como pessoa, o seu perfil, que tipo de área você poderia se encaixar, que tipo de cargo você poderia se encaixar. Então, tudo isso são informações legais. Mas falarei sobre isso no futuro breve, mas é isso, só para dar uma prévia aqui. Bora para a próxima. Como ser mais inclusivo na pesquisa de tendências e futuro? Sim, essa é uma questão importantíssima. Então, vamos lá. Não tem uma única maneira, né? Enfim, a gente tentou pensar aqui em como, mas essa é uma lista que pode e deve estar crescendo sempre, inclusive se vocês tiverem, enfim, links, mensagens, mandem, queremos, vamos divulgar, repassar para todo mundo. A ideia é que a gente construa isso logo. Uma coisa que eu pensei primeiro é partir de um recrutamento. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, seja ela de tendência, seja ela de comportamento, seja, enfim, sei lá, qualquer tipo de pesquisa. Mas é uma pesquisa. Você vai pesquisar alguma coisa, algum tema, alguma pessoa, tipo de pessoa, enfim. Você tem que fazer o quê? Um mapeamento do que você vai, de onde você vai começar. Tá, então vamos lá, eu vou entrevistar consumidores. Ou não, eu vou entrevistar especialistas. Ou não, eu vou olhar só para fontes online, digamos, sei lá, revistas online, blogs, ou redes sociais, etc. Enfim, o que quer que seja. Qualquer que seja essa sua fonte de informação, ou as suas fontes, porque pode ser uma combinação de tudo isso, a ideia é que você consiga trazer perspectivas diferentes em vários ângulos. Tudo isso, de novo, depende daquelas coisas que a gente falou lá antes. Tempo, orçamento, o propósito ali do projeto, do cliente, etc. Mas a ideia é que você consiga cobrir uma série de idades, uma série de gêneros, raças, orientações sexuais, localizações geográficas. Isso no Brasil é muito importante, eu acho bem importante. A gente tem um eixo aí, Rio, São Paulo, que é muito dominante. E a gente entende a relevância econômica que tem e uma concentração populacional realmente grande nesse eixo. Porém, tem muito mais coisa acontecendo no Brasil. O Brasil é gigante e ele é muito rico. E a gente precisa olhar mais para tudo que está acontecendo fora desses dois lugares. Classes sociais, tamanhos de corpos, habilidades, deficiências, profissões, posicionamentos políticos, religiões, composições familiares. Todas essas coisas, e várias outras, com certeza, influenciam a nossa pesquisa. Digamos que que eu vou estar pesquisando aqui, por exemplo, como que chama aquele? Assistente ativado por voz no celular, tipo assim, sabe quando você fala Alexa, Siri, não sei o quê. Digamos que você vai fazer uma pesquisa sobre isso. E aí você só fala com pessoas que são solteiras e profissionais de cargos altos. Você vai estar deixando de falar com milhares de pessoas. Por exemplo, pais, por exemplo, avós, por exemplo, pessoas com trabalhos informais, pessoas com trabalhos manuais, pessoas com etc. Enfim, X. Você vai estar deixando de lado vários tipos de pessoas aqui. Se você não puser um recorte de habilidades, deficiências, você vai estar deixando de olhar para uma série de oportunidades para o cliente de estar atendendo grupos gigantes de pessoas, de consumidores aqui, por exemplo. Então, assim, é sempre pensar, tá, eu tô incluindo todo mundo, nunca dá para incluir todo mundo, eu sei. Mas o que a gente consegue priorizar aqui nessa pesquisa? Será que a gente consegue uma amostra boa, diversa o suficiente para a gente ter um pouquinho do olhar de cada um? E aí, enfim, isso vale para tudo, mas aí também pedindo ajuda, opinião, compartilhando as ideias, as dificuldades, isso ajuda muito. Então, se eu tô ali no projeto, eu tô falando, putz, eu
sei lá, eu tô achando que eu tô trazendo mais do mesmo, não acho que eu tô chegando em nenhum lugar legal. Meu, troca, vê com uma pessoa diferente, vê com alguém, às vezes alguém que não trabalha em pesquisa, às vezes alguém que trabalha em pesquisa, enfim, o que que essa pessoa pensa sobre isso? Porque quando a gente tá tão envolvido numa pesquisa, às vezes a gente nem consegue mais identificar, a gente já tá meio cego assim. E uma pessoa que tá de fora consegue olhar aquilo com objetividade. Então acaba sendo bem legal. É... E outra coisa, identificando quais ângulos e argumentos serão mais eficientes para amarrar essas suas narrativas e recomendações com os objetivos do negócio do cliente e a sua agenda interna. Então, isso é um pouquinho daquilo que eu falei até na minha apresentação, de como que a gente consegue ir infiltrando o cliente. O cliente que é o cliente, gente. O cliente quer vender. Ok, ele tem que vender para ele continuar sobrevivendo. Ok, mas tem algum jeito dele vender em que ele consiga minimamente ser mais inclusivo, falar com pessoas que normalmente ele não falaria, ter uma comunicação não racista, não homofóbica, não sei o quê. Enfim, coisas que são o mínimo, porém, muitas vezes passam aí, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes. Então é necessário que a gente realmente faça essas provocações, esses lembretes. Tipo, olha, não pode usar esse termo, ok? Lembrando, tal. Ó, lembrando que nananana, a pesquisa aponta que as mães solteiras se sentem blá blá blá. Portanto, o que isso significa para o meu cliente? Significa que você tem que falar que o seu produto blá blá blá, blá sei lá. Então, sempre amarrando as coisas baseado nas suas evidências ali da sua pesquisa que você vai ter e dando um jeitinho ali de entender. Às vezes você tem um cliente que ele tá, por exemplo, querendo só agradar o chefe. E o chefe já tem uma ideia do que ele quer entregar. O chefe não quer ver o que vem na pesquisa. Isso acontece com uma grande frequência. E aí você tem que ter essa habilidade de ter uma comunicação muito clara com o seu cliente e entender o que ele está querendo de fato com essa pesquisa. Por que ele comprou essa pesquisa? Será que ele quer mesmo saber o resultado? Ou será que ele está querendo provar um ponto ali dentro? Meu Deus, meu call vai acabar em 10 minutos. Calma, calma. Pânico. Mari, você consegue criar um novo link, mandar aqui de Google Meet, mandar aqui no nosso chat? Mas só para começar daqui 10 minutos, então 8h30. Mas enfim, vamos continuando aqui até acabar. Que ainda temos várias perguntas. Mas é isso, então eu acho que entender o mundo do cliente é uma coisa de louco. Tem várias coisas que você, como um consultor, como um pesquisador externo, como uma pessoa que vai entrar e sair ali fazer um projeto e cair fora, você não vai estar entendendo o dia a dia ali do cliente. Às vezes ele tem um objetivo de negócio muito maior, então, digamos, às vezes ele está querendo sair de um modelo de negócio X e ir para um modelo de negócio Y. Meu, como você vai saber isso? Tipo, é bem difícil, é bem complicado, então você tem que tentar ler todas essas informações e direcionar as suas recomendações de um jeito que você consiga combinar tudo isso. Não é fácil. É um jogo aí, um quebra-cabeça, mas é para isso que a gente tá aqui. Estamos treinando, estamos tentando. Mari, você tem esses seus comentários aqui também, né? Sobre como ser inclusivo no projeto.
Mas é muito isso. Faz total sentido, inclusive a gente tem o poder de regulamentar o mercado. Sim, é isso, é sobre isso, esse é o objetivo. Quais possibilidades que você enxerga para pesquisadores de tendência trabalharem no Brasil, em termos de empresas e locais que são abertas à metodologia? Não sei se a gente, né, interpretou certo aqui essa pergunta, mas vamos lá começar aqui por algum lugar. Bom, primeiro, eu particularmente sinto uma maior abertura e um maior interesse de empresas nacionais em pesquisa de tendências, futuro, etc., do que empresas internacionais. Isso por alguns motivos. Primeiro, porque essa coisa de tendências e futuro é algo ainda relativamente novo aqui no Brasil, então tem um deslumbre e vale esse primeiro investimento. Então eu vejo que os clientes nacionais, eles estão interessados, ficam curiosos e querem ver. O que é isso? Me apresenta aí, deixa eu ver. E depois, porque o mercado aqui no Brasil ele é carente de olhares que são mais macro, que não estão trazendo só o tático. E eu acho que a pesquisa de tendências ela consegue fazer justamente isso. Ela traz um contexto de olhar para tudo, que é muito legal. E aí você consegue, o seu cliente consegue se contextualizar e direcionar as estratégias dele. Então eu acho que é uma oportunidade bem legal para as empresas nacionais. Outro perfil de empresa que geralmente vai muito bem com isso são empresas que têm essa cultura ou estilo de vida como a principal fonte de inspiração e engajamento, porque ela está sempre olhando para cultura e comportamento. Então ela precisa de pesquisa, ela precisa entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então empresas, eu odeio porque eu sempre falo, mas empresas como a Nike, isso não é um public post, mas ela está sempre interessada em saber o que tem, o que tem novo em dança, o que tem novo em música, o que tem novo em teatro, em moda, etc. E para daí ela ver se faz sentido ela participar, se faz sentido ela ir lá e dar uma grana, investir num grupo, enfim, etc. Aí aqui a gente tem algumas nomenclaturas que vão variar, né? Então a gente tem coisas tipo estudos de tendências, pesquisa de comportamento, consumer insights, etc. Tem vários nomes diferentes. Isso varia bastante. Então é necessário achar o nome certo para fazer o seu projeto ali emplacar naquela empresa. Então, às vezes tem empresa que vai ter um bode, ou vai ter um ranço, ou vai ter alguma trava que fala, ai, tendência, relatório de tendência, não. Eu quero algo que vai me resolver aqui, eu não quero algo não sei o quê. Porque tem gente que não entende mesmo o que é ou o que pode ser uma entrega dessa. Então, se você tiver que trocar o nome de relatório de tendências para estudo de estratégias, mapeamento de oportunidades, blá blá blá, qualquer que seja o nome, você troca e tá tudo certo. No final das contas, a gente vai estar fazendo a mesma coisa. A gente vai estar usando a pesquisa como uma ferramenta para chegar nas estratégias que a gente vai dar ali para o nosso cliente. Existem muitos jeitos que a gente pode montar um relatório. Você pode chamar um negócio de tipo macro driver, macro tendência, micro tendência, não sei o que. No final das contas, você pode chamar de território, enfim, o que quer que seja. A gente está só dando novos termos para coisas que a gente está fazendo todo mundo igual. As empresas multinacionais, quais são os problemas delas? Aqui no Brasil, principalmente. Elas geralmente possuem metas financeiras que são muito agressivas. E elas focam muito nesses números, né? Obviamente, elas focam nesse lucro de curto prazo. Então, tipo, cara, o que eu posso fazer para esse mês eu recuperar o prejuízo que eu tive mês passado? Tá? Não só não tá olhando o futuro, como está olhando o passado. Então, é bem difícil a gente converter esse pensamento e trazer essa empresa inteira para um pensamento de longo prazo com um projeto, com uma consultoria de 1 mês, de 2 meses. É bem difícil. E algumas empresas também são super focadas em provas concretas de que aquele movimento ou aquela tendência está acontecendo ou vai acontecer. Geralmente, quando a gente está falando de um futuro mais de curto prazo, até que tudo bem, a gente consegue geralmente ir pegando algumas estatísticas e pegando alguns exemplos de outras marcas que já estão fazendo isso, e a gente consegue comprovar ali, montando uma história que fala, ó, tá vendo? Isso existe. Você pode investir 3 bilhões de reais nisso.
Mas quando a gente tá falando de coisas mais de longo prazo, um futuro mais longo, aí é difícil, porque a gente muitas vezes não tem projeção. Como a Mari estava falando, tem muitos dados que faltam, principalmente de grupos marginalizados, de coisas que não são do interesse do 1%, né? Então, a gente falta mesmo, falta essa informação. Então, aqui pode ser que a gente tenha essa dificuldade de conseguir comunicar essa ideia de longo prazo, se o cliente não for esse cliente que já naturalmente gosta e tá aberto e quer e tal, tal, tal. E Mari, tem esse último ponto aqui de marcas e empresas interessadas? Isso. Super. Isso. Copia e cola o link da nova sala. Google agora tá tudo pago, né? Tipo, o free é só por 1 hora, então estamos aí. Mas vamos pro próximo link e a gente se vê lá em alguns segundos. Bora, então acho que a gente falou mais dessa aqui. Vamos passar para a próxima. E daí já já a gente vai abrir para todo mundo. Mas como se desenvolver como uma boa pesquisadora? Tenho achado difícil seguir estudando pesquisa de tendência de forma mais profunda. Aqui eu acho que, para além daquelas coisas que a gente já citou, enfim, hoje e nos slides anteriores, etc., a gente tem algumas adições aqui. Então, o que mais que você pode fazer para se tornar uma boa pesquisadora? O que você quer para sua vida? Um momento bem coach. Então, assim, eu acho que se baseando um pouco naquilo que eu mostrei da prévia do meu currículo ou portfólio, uma coisa que eu gosto de pensar quando eu vou pensar a minha carreira, a minha profissão, é o que eu quero? Qual rotina de trabalho eu quero ter? Eu quero trabalhar às noites? Ou só às manhãs? Ou eu quero trabalhar. Eu não quero trabalhar aos finais de semana? Ou eu quero trabalhar remoto e poder viajar? Ou eu quero trabalhar de um escritório? Ou. Enfim, você tem que parar e pensar quais são as coisas que você quer, o que você quer de uma rotina de trabalho, quais tipos de desafios você quer ter no seu trabalho, quais tipos de coisas você quer aprender, o que você quer ensinar. Você tem alguma coisa para ensinar? Com certeza, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Até Mari, te expondo. Quando eu te convidei para fazer essa aula comigo, você tipo, ai, mas eu não tenho tanto tempo de indústria, não sei o que. Cara, mas você tem a sua experiência. Eu acho que, por exemplo, se eu te convidasse para você dar uma palestra aqui, como se você fosse uma pesquisadora de tendências com 20 anos de experiência, aí realmente não faz sentido. Mas você tem propriedade para falar sobre a sua experiência, com os seus X anos de experiência, com a sua perspectiva pessoal, etc, etc. E tá tudo bem, tem lugar para tudo. Então, tem gente que vai conseguir, vai querer muito aprender de você, por exemplo, nesse seu estágio da sua carreira. Tem gente que vai querer aprender de mim. Tem gente que vai querer aprender de pessoas mais sênior, etc. Então, assim vai. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode ensinar e trocar. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Então, por exemplo, eu adoro apresentar. Eu gosto muito de apresentar. Isso é uma coisa que eu faço com facilidade, faço bem, faço meio com a mão amarrada nas costas. E aí eu tenho pontos fracos, que eu preciso trabalhar, e eu tenho que saber quais são esses pontos fracos. A minha ideia é que eu esteja sempre, né, aprendendo e evoluindo. Então, como que eu identifico isso e como que eu vou atrás de melhorar?
essas coisas. Você tem alguma empresa que você gostaria de trabalhar? Ou tem alguma empresa que você fala, nossa, odeio, essa aqui, nunca, jamais, nem se me oferecessem bilhões de reais, não vou pegar um trabalho para essa empresa. Isso é importante você saber também, você ter esses seus valores já estabelecidos. Tem algum público que você gostaria de trabalhar ou que você não gostaria de trabalhar? Então, sei lá, tem gente que fala, não gosto de trabalhar com a geração Z, ou só gosto de trabalhar com a geração Z, quero entender mais sobre o comportamento deles, etc. E aqui também, né, a oportunidade de você ser palco, dar palco para vozes que vão estar aqui sendo pouco representadas normalmente. É uma escolha sua de falar, não, eu quero trabalhar, por exemplo, só com mulheres. Eu quero trabalhar me especializar em pesquisa só de pessoas de baixa renda. Ou eu quero fazer só pesquisa sobre a população negra brasileira. Ou blá blá blá. Enfim, você pode se tornar um micro especialista no que você quiser. Outros pontos aqui para você pensar, para você se desenvolver como pesquisador. Você conversa com pessoas novas, você conhece novas pessoas, você conhece novas empresas, você conhece novas metodologias e jeitos de resolver problemas de negócio que são diferentes do que você já está acostumado a ver. Isso é um exercício que eu tento fazer bastante, semanalmente. Gosto muito, adoro. Sei lá, networking, enfim, chame do que quiser, mas é tipo, vai lá no LinkedIn, manda uma mensagem, fala, pô, vi seu perfil aqui, achei super legal a sua trajetória profissional. Você topa fazer um papo de 20, 30 minutos para me contar um pouquinho mais sobre o seu caminho e eu também me apresentar? Por exemplo, esse pode ser um jeito. Ou você vê uma empresa que está fazendo ali uma pesquisa, soltando um relatório de tendências junto com a WGSN. Aí você fala, nossa, que interessante. Vou mandar um e-mail para essa empresa ou para um LinkedIn para alguém dessa empresa aí e ver se alguém topa fazer uma reunião comigo para me explicar como que é a metodologia, como que eles trabalham. Só para conhecer mesmo. Enfim, às vezes é só isso que você quer, que você precisa ver. Então, dá para você olhar para várias coisas. Você olha para metodologias e ferramentas de, por exemplo, quem trabalha com UX Research, quem trabalha com Social Listening, etnografia virtual, planejamento de agência, etc. Vários lugares diferentes usam metodologias e ferramentas diferentes que às vezes você não sabe. E provavelmente você não sabe, porque não tem como a gente saber. Eu listei aqui embaixo essas, sei lá, 8 que eu lembrei aqui, que pode ser legal para vocês darem uma olhada, uma pesquisada, que são empresas, ferramentas, consultorias, plataformas, sei lá, de pesquisas diferentes. Então, por exemplo, a Spate, ela trabalha com tendências coletadas do Google Search. Então, quando você vai lá na pesquisa do Google, ele consegue coletar todas essas buscas que estão sendo feitas e, a partir disso, traçar volume de pesquisa, o que isso significa, blá, 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 enfim, uma série de coisas. Aí, por exemplo, tem a Social Standards, que é uma empresa de social listening, que o que significa? Que ela pega as redes sociais, ela trabalha com 4 redes sociais, com Twitter, Instagram, Reddit, acho que com essas 3, na verdade. E ela vê tudo que está saindo de post e ela consegue medir o que está crescendo, o que está sendo mais mencionado, o que está caindo, quais são, sei lá, novas palavras, termos, conceitos, marcas, ingredientes que estão surgindo nessas conversas sociais. Enfim, então tem uma série de informações que você consegue ter por ali. Muitas, e a grande maioria dessas plataformas são pagas, e geralmente é assim, é cliente que tem, né? Então os clientes, tipo, claro, tipo, uns clientes grandes que conseguem pagar e ter esses contratos com essas plataformas. Porém, nada te impede de ir lá, fuçar no site, conversar com alguém que trabalha nessa empresa, ver se alguém te mostra, dar um share screen, para você ver como funciona. Isso por si só já é super um jeito de você tá mais a par de tudo que está acontecendo e dados diferentes que você pode estar inserindo na sua pesquisa. Mari?
Super. E acho que isso de comunidade é muito legal. Eu acho que todo mundo que tá aqui, por exemplo, já se considera em uma comunidade. São pessoas que trocariam entre si. Já é um ambiente seguro que poderia gerar isso, por exemplo. Muitas pessoas também que estão no grupo do WhatsApp, provavelmente. Se você entrar lá no Future Resource, você for lá ver as pessoas, você pode, enfim, tentar um LinkedIn, uma mensagem. Você vai ficar surpreso o quanto as pessoas são abertas para conversar e aprender juntas, porque acho que ninguém sabe tudo, não. E próxima, como entrar nesse mercado de trabalho. Aí aqui a Mari vai falar bastante sobre o como ela entrou, né? Que eu amo, foi tipo assim, do jeito que ela já falou, mas alguns jeitos que eu pensei aqui, mas enfim. Primeiro, o jeito mais fácil, sendo apadrinhado ou tendo um networking aí intenso, batendo de porta em porta no LinkedIn. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano, eu faço não sei o quê. Você tem 30 minutos para falar comigo? Quero saber mais sobre blá 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 blá. Cara de pau, tem que ser. É assim que vai. Se você não se apresentar, se você não der as suas caras, ninguém vai saber que você existe. Ninguém vai pensar, ai meu Deus, tem o Joãozinho, não sei aonde, que quer tanto trabalhar com tendência, deixa eu mandar um e-mail para ele ver se ele quer trabalhar. Não. Segundo, muita gente, né, muita informação online, muito trabalho, vidas corridas, as pessoas esquecem. Então você tem que ir lá e voltar falando, oi, fulana, ó, a gente ficou de conversar e você desmarcou, vamos remarcar? Que dia você pode? Blá, blá, blá. E mantendo essa atualização, de repente a cada mês, a cada 2 meses, manda aquele e-mail falando, ó, é isso aqui que eu fiz esse último mês, tal, essas são minhas novidades, como que tá tudo por aí, tem algum projeto rolando, adoraria participar, etc, etc, etc. Basicamente enchendo o saco até que você consiga uma entrada. Uma vez que você consegue uma entrada, aí a coisa vai mais fácil. Mas também pulando de cargos correlatos. Então, se você, por exemplo, faz UX Research, ou se você faz planejamento estratégico, Consumer Insights, se você é estrategista de marca, todas essas coisas você consegue ali de alguma forma repaginar e colocar no seu portfólio para daí você ser considerado para alguma vaga de pesquisa de tendências. Então, ter um portfólio para você apresentar super ajuda, super vale. E mostrar que você tem essas habilidades, essas experiências necessárias para esse cargo. Então, tipo, é isso, né? O que você precisa para ser um pesquisador de tendências? É um pouco daquilo de ser curioso, de ser estrategista, de ser uma pessoa que tem um cérebro que vai conectar o comportamento humano a uma marca. Então, o que isso significa para essa marca? Será que a gente consegue transformar essa necessidade aqui que o consumidor não está tendo atendida em um produto ou algo que já existe, mas a gente pode comunicar de uma forma melhor, etc, etc. Enfim, eu sou uma boa entrevistadora? Será que eu sei entrevistar de uma maneira que eu sou imparcial, de uma maneira que eu consigo deixar o meu entrevistado à vontade o suficiente para ele falar as verdades que ele vai falar aqui nessa entrevista de 1 hora para uma pessoa estranha que ele está conhecendo pela primeira vez? Enfim, quais são essas habilidades que você talvez já tem exercido bastante, né, na faculdade ou em algum outro cargo, mas que você pode trazer aqui para o seu currículo para você conseguir entrar nesse mercado de trabalho. Nem todo mundo teve o privilégio que eu tive de fazer um bacharelado inteiro focado em pesquisa de tendências. Eu dei sorte, realmente. Foi de 2011 a 2014. Eu achei esse bacharelado que não existe mais. Ele era lá em Londres. Então eu fiz, me formei, fechou o curso. Então para mim já foi muito bom, porque eu tive essa formação. Então quando eu fui procurar vagas nisso, eu já tinha um bom currículo. Mas muitas vezes isso também me limita. Eu vejo que várias pessoas que vêm do jornalismo, da arquitetura, da comunicação, das ciências sociais, etc., tem todo um outro repertório e outras habilidades que eu não tenho, porque eu já foquei muito em fazer só isso. Então, sempre tem jeito. Se você estudou, ou se você também não estudou, você pode ter um projeto autoral, como a Mari falou,
Você pode, enfim, tem vários jeitos que você pode fazer as coisas. Mari, você quer contar um pouquinho de como você caiu nesse mercado? É isso. É, o LinkedIn, ele pode ajudar muito. Então, tipo, entra lá. Por exemplo, no Brasil, né, trabalhar nesse mercado aqui no Brasil, a gente sabe que são pouquíssimas empresas que de fato trabalham com isso. Exclusivamente com pesquisa de tendências e futuros, são a unidade de futuro da Box 1824. Então, dentro da Box tem uma subempresa focada nisso. E também tem a WGSN no Brasil, que tem uma consultoria que opera ali. Então, assim, exclusivamente é meio que isso. E aí tem outras empresas, outras áreas, que daí você vai se adaptando. Ah, head de pesquisa em uma agência de publicidade. Ah, head de estratégia, não sei o quê. Então você vai vendo quem são essas pessoas, quem são esses cargos, e bate na porta dessa pessoa lá no LinkedIn e fala: Oi, tudo bem? Olha, adoro muito o trabalho do não sei o quê, nananã. Meu, você tem 30 minutos para bater um papo? É assim, tem que ir lá falar que você existe e aí e lembrando a pessoa que você existe, porque senão a pessoa vai ficar, realmente vai esquecer na correria do dia a dia e esperar acontecer uma chance de ou você conseguir um freela ou ter uma vaga e etc, etc. Então, realmente fácil não é, mas uma hora você chega lá. Ah, e essa aqui eu nem respondi porque já era uma coisa meio mais direcionada. Eu não sei se quem fez a pergunta tá aqui ou não. Se tiver aqui, se manifeste pelo microfone. Mas era aqui uma dica para quem vem do design, direção de arte, quer transicionar para o mercado de futuros. Como que você entra para esse mercado sem ter que começar do zero, por meio de curso, buscando mentoria, etc. Eu precisaria de mais informações para conseguir dar uma dica aqui. Mas o que eu diria, a princípio, é para transicionar é meio que aquilo que a gente estava fazendo aqui. Não, calma. Aqui. Quais são as habilidades que você já tem, né, que você já tem nessa sua experiência como designer ou diretor de arte, que você pode transferir aqui para um cargo de pesquisador de futuro? Quais são as pessoas, definitivamente, mentoria, não sei se mentoria exatamente, mas fazer esse networking intenso e manter relações com pessoas na área, ir descobrindo, falando com mais pessoas, com mais empresas, com gente fora do Brasil, se você conseguir, é super legal. Cursos, não existem tantos cursos de tendência, principalmente no Brasil. Mas enfim, a ideia é que a gente tenha mais, conforme a gente tem mais demanda para isso. Então, eu não sei, depende de quanto dinheiro você tem para gastar, depende se você fala outra língua ou não. Porém, o curso por si só, ele não te garante. Não te garante entrar no mercado.
Eu acho que é muito mais sobre essa conexão que você vai fazendo com as pessoas, se apresentando, falando o seu portfólio, quais projetos você já fez, quais você está afim de fazer, e ir caçando freelas e oportunidades futuras. Mari, você tem alguma dica aqui? O que a gente tem de recurso sem ser por influência? Ah, não, peraí. Técnica sem ser por influência. O que vocês indicam? Gostaria de referências de cursos. Ah, referência de cursos tem no site do Future Resources. Só um minutinho. Já vou mandar. Mas é isso. O microfone tá aberto para quem quiser entrar, fazer uma pergunta ou mandar no chat também. Pode mandar. A gente vai tentar responder aqui. Indicam para ingressar no mercado. Ah, tá. Pode falar, Cissa. Sim. Difícil. Acontece. Acontece. Então, eu acho que assim, um jeito que a gente precisa fazer é tentar evitar ao máximo que a gente chegue nesse ponto. Isso pode ser, por exemplo, fazendo reuniões rápidas de alinhamento e acompanhamento com o cliente, tipo umas 2, 3 vezes por semana. Só para falar, ó, fulana, então, deixa eu te mostrar. A gente está rodando aqui, a gente está no nosso terceiro dia de desk e ao mesmo tempo a gente está trabalhando no recrutamento para as pessoas. Nananana. Quando você vai trazendo o cliente para dentro do processo, primeiro que ele fica mais tranquilo, segundo que ele fica mais tipo, ele conhece muito mais de todo o processo do projeto, então ele consegue falar em nome do projeto ali dentro da própria empresa. Então ele consegue defender o projeto com mais propriedade. Então isso é a dica número 1. Sempre tenta trazer o cliente do mais perto possível. Isso tem funcionado bastante para mim. Segundo, você tem gente que vai criticar, vai falar ai, a amostra é pequena, ou ai, não sei o que lá. Você tem que saber defender as suas metodologias. Então, assim, sim, uma amostra qualitativa, a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa. Digamos que a gente entrevistou 16 pessoas no total, né, contando com os grupos, etc. Por que eu tenho que confiar que isso é uma amostra legal? E aí você vai e abre e fala, olha, a gente estava falando aqui que o nosso target era homens e mulheres, então a gente fez uma divisão de 50% a 50% no nosso recrutamento, a gente tem 50% homem, 50% mulher, a gente tem pessoas que representam todas as classes sociais, a gente tem pessoas que representam todas as localizações geográficas, etc, etc. Essas pessoas passaram por um filtro rigoroso no recrutamento, em que a gente fez essas são as perguntas que a gente fez para a gente conseguir recrutar essas pessoas. Então aqui a gente comprova que ela, por exemplo, consome shampoos shampoos caros toda semana, sei lá, que gasta não sei quantos reais por mês em massagem, ou blá 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 blá. Enfim, então você pode repassar ali todo o filtro. Não faria isso na frente de todo mundo, se é uma reunião final, assim, tipo, não faria isso. Mas você pode falar, não, a gente podemos abrir aqui e te mostrar o porquê que tá tudo certo, relaxa, fica tranquilo. Então, se for uma coisa de recrutamento, que ele tente te invalidar sim, em questão de amostra, você fala. Se for uma questão de tipo, putz, eu acho que quais são essas fontes aí? De onde você tá tirando? Não sei o quê. Aí você fala, então, essa aqui é a Forbes. A Forbes é uma revista, não sei o que, não sei o que lá. Ou, esse aqui é o Instituto Global do Bem-Estar. Esse instituto é autoridade nesse assunto. Ele há X anos trabalha com isso, nananana. Então você vai tentando defender as suas fontes
para daí justificar o porquê ou como você chegou naquelas recomendações. Uhum. A melhor coisa é ficar de mãozinha dada ali e realmente exige uma santa paciência. Eu sei que a maioria dos clientes não é fácil, não. Deixa eu ver as próximas perguntas aqui. Deixa claro. Ah, o Steph falou. Deixa claro metodologias que você vai aplicar, deixa claro a importância da quali, o que vem sendo muito importante, tal. Lud falou. Porque assim, prezando pela entrega de qualidade, é importante saber o que está fazendo, ao meu ver. Super. Amanda, Li, fala mais do seu bacharelado, quais disciplinas e abordagens você teve contato? Fiquei curiosa. Falo, brevemente. Mas foi assim, o meu curso ele foi desenvolvido pelos fundadores do Future Laboratory. Se vocês pesquisarem lá, thefuturelaboratory.com, é uma das empresas mais antigas que trabalha com futuros, macrofuturos, desse jeito que a gente está falando aqui. Existem vários tipos de futuros. Tem gente que, tipo, trabalha com, por exemplo, tecnologia. Então, fica olhando patentes de tecnologias que estão sendo lançadas. E essa é uma pegada um pouco mais futurista do que futurologia. O jeito que eu, o Future Lab, WGSN, Box, etc., trabalham são um pouco mais voltados para essa coisa comportamental e não só pela tecnologia, a tecnologia por si só. É mais o que a gente faz com ela. Então, até vou deixar o link aqui ó, de um dos cursos que tinham pedido. Um dos cursos que eu recomendo é o do Future Laboratory. Então, não sei se vocês falam inglês ou não. Se puderem fazer esse curso eu acho muito bom. Porque as matérias eram assim. Por exemplo, uma matéria chamava coleta de dados e análise. Essa era uma matéria. Então, essa matéria eu tinha lá, o professor dava um tema, ou você podia escolher o tema, aí você fazia toda uma coleta de informação. Então, eu começava bem a praticar cada uma das metodologias. A outra metodologia, por exemplo, outra matéria era um projeto que você tinha que fazer de pesquisa, que você escolhia o tema. Então, eu escolhi o tema passeadores de cachorro. Sim. E aí eu tinha que entrevistar essas pessoas para saber o que tá acontecendo, quem que são essas pessoas. Então eu tive que ir a campo, eu fui lá, daí eu pensava, onde que eu vou? Vou nos parques, tá bom. Aí eu ia lá no parque, ficava lá, que nem uma idiota. Aí ficava assim, ai meu Deus, será que eu posso chegar ali e perguntar aquela pessoa, né? Aí eu tinha todas as minhas perguntinhas no meu caderninho já. Eu fazia umas fotos do local, fazia observação ali do local, tirava umas fotos gerais, não pode fazer foto da pessoa sem a permissão dela, blá 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 blá. Então, todas as matérias que eu tive foi para praticar cada uma dessas metodologias e no final sempre montar uma análise, colocar num PowerPoint e apresentar para o professor, para a classe, etc. Então, meu bacharelado foi assim. Você tem alguma aula sobre etapas do processo? As etapas do processo? Etapas do processo seria tipo... eu acho que na minha aula anterior de 2020 a gente cobra um pouquinho disso, porque eu falo das metodologias e falo como que a gente faz esse todo, assim. Desde quando chega um briefing do cliente, até como a gente vai digerir ele internamente, se organizar, montar ali qual tempo a gente tem, qual orçamento a gente tem, qual equipe a gente tem, qual conhecimento interno a gente tem, ver as metodologias e começar saindo metodologia por metodologia. Várias metodologias às vezes são simultâneas, se você tem essa chance de ter, né, algumas pessoas na sua equipe. E até que chega um momento de convergência em que você vai amarrando tudo. Fala, nossa, olha só, esse especialista falou isso, e 2 grupos de foco também surgiu esse tema. Então, você pode, quando você for montando suas análises, seus insights, você vai somando todas essas metodologias para dar mais força
no seu insight, mostrar que não tá vindo só de um lugar, tá vindo de várias fontes diferentes. Mari, quer falar aí alguma coisa? Ótimo, eu também vou procurar. Eu não achei exatamente. Mas, enfim, manda aí, Mari, se você achar. Mas é o da Sabina. É o da Sabina, acho que é. Acabei de finalizar do IED. O que fiz era voltado pra moda. E aí, gostou? Maria Alice, foi legal? Foi bom? Valeu a pena? Indica? Sempre precisamos de indicações aqui, porque, né? Eu mesma já estudei faz tempo. Mentira, acabei de me formar, gente, no meu mestrado. Gostei, mas não aprofunda tanto quanto o Future Lab. Aham, sim. E acho que também ele é focado pra moda, né? Uma coisa que. E tudo bem, tem gente que se especializa mesmo em trabalhar só com uma indústria e tal. Mas o que eu gosto particularmente é de conseguir trabalhar com várias indústrias diferentes. Eu gosto de, por exemplo, tá esse mês trabalhando com a indústria de música, aí semana que vem com alimentação, daí mês que vem não sei o quê. Enfim, eu gosto disso. Então você fica quase que uma generalista. E por isso que o meu radar é tão amplo. Por isso que eu fico tendo que olhar um monte de coisa de tudo. Porque eu não foco em uma única indústria. Mas quem foca se torna realmente um especialista e é super legal. Fala. Hum. Sim, gente, invistam no LinkedIn. Super. Arrasou. Pode repetir o nome, please? Chama. Manda aqui no chat. Aí, boa. Hum, ótimo. Sobre as fontes ali, newsletters, etc., que eu mencionei, Putz, tudo que eu sigo tá no Future Resources. Porém, as que eu tenho gostado mais no momento são. E eu vou digitar junto para todo mundo pegar. Rest of World, The News, que é brasileira. Essa aqui. The News, e daí também eles têm. A The News tem, tipo, 3 newsletters diferentes, 4 newsletters diferentes. Tem uma que chama The Business, acho que chama assim, Business ou Business. Não lembro como que chama, mas é de um jeitinho assim, tipo, diferente. Essas são brasileiras. O que mais? Eu gosto muito.
Sim, ponto eletrônico, na box 1824. E é isso, mas eu acho que várias das fontes de informações legais. O futuro das coisas é legal. É um blog. É um blog, revista online, né? E é isso, tipo, acho que eu soltei, eu não sei se vocês chegaram a ver um PDFzinho, mas tá no Instagram também, se você procurar lá, future.resources, um carrosselzinho com várias fontes de informação para pesquisa de tendência só em português brasileiro. Então lá tem várias diquinhas também, ou até mesmo autores, pessoas, pensadores para você pesquisar e acompanhar. Por exemplo, a Lydia Zwin. A Lydia Zwin, ela é uma futurologista que é focada, ela tem um background em semiótica e ela foca em design especulativo, enfim, em umas coisas mais diferentes, assim. Então, não é tanto uma pegada marca que ela trabalha um pouco mais com ficção científica e como isso ajuda a gente a imaginar futuros diferentes, que é super legal. Ela escreve pro UOL Tab, ela tem uma coluna lá, Design Fiction, isso. E, enfim, e daí tem umas opções assim para vocês irem acompanhando em português. E fora isso, tem várias, enfim, desde jornais internacionais que você pode estar lendo para você ver o que está rolando. Ou, por exemplo, quem gosta de cripto, tá tendo várias newsletters e sites focados em cripto e Web3 e coisas do tipo. Então você vai fuçando e achando e vai lendo, assim. Eu não sei, varia muito do tipo de informação que você está procurando e quer ter. Isso. Mais perguntas, gente? Ou comentários? Nice. Mari, alguma coisa aí? Não tem. Eu vi também, eu tava tentando colocar lá no Future Resources do IED e não achei, então pararam de. Não tem mais. Vamos, matéria que a galera tá deixando de buscar no Google, buscar no TikTok. Sim, sim. Inclusive, compartilhei isso no Future Resources, no WhatsApp. Sim. Os novinhos, todos. Gente, é isso. Acho que a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada. Tamo aí. Se quiserem falar, manda mensagem, etc. Mas ativem toda a rede, eu acho que entre vocês, entre, enfim, pessoas que estão lá no site mesmo do Future Resources, no People. Vai fuçando, vão se apresentando um ao outro. E muitas vezes um jeito é, sei lá, vocês fazerem os projetos autorais juntos. Tipo, às vezes você não quer fazer sozinha, porque você tá insegura, ou porque você tem um trabalho e aí você não dá tempo, nananana. Mas às vezes se você juntar 2, 3 pessoas e falar, vamos se dividir, vamos cada um pesquisar não sei o quê, se coloca um tempo, um horário, uma reunião semanal, etc, e vai tocando. De repente esse é um jeito, por exemplo, sabe? Enfim, tem várias coisas que você vai descobrindo conforme você vai conversando com as pessoas que você vê que, tipo, putz, de repente rola. E é isso. Tamo aí, brigadão por terem participado. Valeu demais. Obrigada, Mari, por ter topado. E até a próxima. Eu vou fazer esse videozinho aí do portfólio e enviar em breve, no próximo mês, sai, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Valeu. Beijo.